Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, eu sou formado em matemática na Universidade Federal Rural de Pernambuco e estou fazendo um curso de licenciatura em computação lá também. E aqui é um pouco dos meus estudos sobre isso. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre operadores lógicos. A gente viu a negação, que trabalha só em um operador lógico, ou só em uma variável lógica, ou uma proposição. A conjunção, que trabalha em duas, e a disjunção, que também trabalha em duas. Massa. Vamos revisar aqui rapidinho. O que a negação faz? Ela pega a proposição original e inverte o seu sentido. Se a primeira for verdadeira, ela fica falsa. Se for falsa, fica verdadeira. A conjunção, ela vai pegar duas e ela vai dizer, vai ser verdadeira quando as duas forem iguais. Caso contrário, vai ser tudo falso. E a conjunção? A conjunção já foi. E a disjunção? A disjunção vai pegar duas e vai dizer, são falsas se as duas forem falsas. Caso contrário, vai ser tudo verdadeiro. Massa. A negação trabalha com um não. Então, por exemplo, P, a negação de P é não P. A gente lê desse jeito. A conjunção, a gente lê como I. Então, tem P, tem Q. Então, se juntar as duas, vai ficar P e Q. A disjunção, ela trabalha com ou. Tem P, tem Q, então vai ficar P ou Q. Isso a gente fez. Caso você tenha dúvidas, volta lá no 2. No vídeo 2, que vai ter escrito tão direitinho lá. Massa? Massa. Agora a gente vai falar sobre duas. A gente vai falar sobre a implicação e a biimplicação. Eu vou falar, no início ainda vou dar os bizus e depois eu vou explicar como é que funciona. A implicação. Qual é o bizu dela? O bizu ela vai ser falsa quando 10 aparece. Se 10 aparecer, acabou-se, falso. Ela não gosta do camisa 10. E caso contrário, é tudo verdadeiro, né? Se você estiver trabalhando com verdadeiro ou falso, ela não gosta de Vera Fischer. Chutei isso na sala um dia desse. Se aparecer Vera Fischer, ela não gosta. Então ela é falsa. Massa. Como é que vai ler isso? A gente vai ler se P, então Q. É assim que a gente lê. E a notação é P, setinha Q. Se P, então Q. Massa? Massa. Então vamos construir a tabela verdade agora. Se vocês perceberem, tem duas variáveis, duas proposições. Duas variáveis proposicionais. Como tem duas variáveis, vai fazer 2 vezes 2, que dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Então vai ter o P, que está sozinho lá, se você observar. O Q, que também vai estar sozinho. E vai ter a junção das duas, né? Que é o se P, então Q. Então, ambas você vai escrever em cima na legenda e elas vão ter 4 linhas. Então, P com 4 linhas, Q com 4 linhas e P, então Q com 4 linhas também. Para construir P e Q, eu já ensinei como a gente constrói lá na conjunção. Também ensinei no finalzinho do vídeo 1. Caso tenha dúvidas, dá uma olhadinha por lá. Então, massa. A gente já construiu. Então, vou explicar como é que vai funcionar. Por exemplo, seja P, a afirmação choveu. Choveu ontem aqui em Recife. Vamos simplificar como choveu. E Q vai ser a rua de Recife. Mas enfim. A rua está molhada. Então, vamos estudar o caso 1.1. Se choveu, então a rua está molhada. Então o caso 1.1 ele é verdadeiro. Massa. O caso 1.0. Se choveu, é falso que a rua está molhada. Não, quando chove, a rua está molhada. Por isso que o 10, ele é falso. E em cima, a gente não tem nada a afirmar. Por quê? Eu digo, se choveu, P vai dizer, não choveu. A P, o 0.1, vai dizer, não choveu e a rua está molhada. A gente não tem como confirmar isso, porque a gente só pode confirmar coisas se a gente souber que choveu. Então, por isso que o 0.1 e o 0.0 são verdadeiras. Mas, esquecendo essa parte aí, vamos tratar do bizu. Apareceu 1.0, é falso. Vamos procurar um 10 aí. Achou o 10. O 10, ele é falso. E o resto? O resto é 1. O resto é tudo verdadeiro. Massa? Massa. Então, vamos lá. E o próximo? Como é que o próximo vai ficar? O próximo é chamado de biimplicação. Por que biimplicação? Calma. Vai entender já. Como é que é essa biimplicação? Biimplicação. A dica ela é verdadeira quando ambas forem iguais. Essa é a dica, o bizu. Certo? Como é que a gente vai ler isso?
A gente vai ler pi se somente se que, ou a gente vai ler p equivale a que. P se somente se que, ou P equivale a que. Tanto faz. Você vai escolher uma das duas. E a notação é como se fosse uma setinha dupla. P, setinha dupla, Q. Se você colocar o dedinho na setinha dupla, você vai ver, ó. Botei o dedinho no lado esquerdo da setinha dupla. Então ficou P, setinha, Q. É o P implica Q. Se você colocar na outra extremidade, vai ficar Q, então P. Então é por isso que é chamado de biimplicação. Vamos construir a tabela verdade. P, Q, P, se somente se que. Construir P e Q já sabe construir. Construiu já no vídeo 2. Caso tenha dúvida, volta lá no vídeo 2. E vamos procurar as iguais. Ó, a gente olhou o gráfico não, olhou a tabela verdade e viu que 0, 0 e 1, 1 são iguais. Então elas são verdadeiras. E o resto é falso. Massa. Para finalizar a aula, eu criei uma tabela verdade com todas as operações que a gente já viu, certo? Então, vai ter P, vai ter Q, vai ter negação, vai ter conjunção, vai ter disjunção, vai ter implicação e a biimplicação. Essa aqui é uma tabela finalzinha. Então vamos lá, devagarzinho. P, Q, só para brincar, eu botei não P, não Q, botei P e Q, P ou Q, P então Q, e P se somente se Q. A de P a gente sabe construir tranquilamente. E a de Q também. Que a gente já construiu nesses outros casos. Então vamos lá. Se a gente for negar P, como é que vai ficar? P é 0, 0, 1, 1. Então a negação de P vai ficar 1, 1, 0, 0. Massa. Não Q é 0, Q é 0, 1, 0, 1. Não Q vai ser o contrário. 1, 0, 1, 0. P e Q. A gente vai procurar, ó. Se forem iguais, se forem ambas verdadeiras, elas são verdadeiras. Que só acontece na quarta linha. Pode olhar lá, ó. P e Q. Então, vai ser 0, 0, 0, 1. P ou Q, ela só é falsa quando as duas forem falsas. Então, só acontece na primeira. Então, a primeira é 0, o resto tudo é verdadeiro. P, então Q. Lembrando, P, então Q, só vai ser falsa quando 10 aparece. Quando você olha para P lá no início e Q também, você vê que só o 10 só aparece na terceira linha. Então vamos lá, a terceira linha é 0 e o resto tudo é 1. E P, se somente se Q, só a primeira e a última linha elas são iguais. Então vai ser verdadeira na primeira e na última e o resto tudo é falso. Essa é a ideia. Na próxima aula, a gente vai entender um pouquinho sobre equivalência lógica e implicação lógica. Assim como fazer exemplos de tabelas de verdade que vão misturar esses negócios. Ah, eu quero não P misturado com ou, vai ser não P ou a parênteses P implica Q. A gente vai entender uma lógica, assim como a gente tinha lá em matemática. Ah, primeiro você faz a potência e a raiz, depois você faz a multiplicação, a divisão, por último que você faz a soma e a subtração. Aqui também vai ter uma lógica, uma regrinha desse jeito aí. Certo? Vai ter os parênteses também do mesmo jeitinho. E a gente vai entender isso. Isso para a próxima aula. Falou. Tchau, tchau. Até mais.